a palavra do Senhor no livro de Atos. Nós vamos ler capítulo 2. Vamos manter a nossa Bíblia aberta. Vamos dar depois uma olhadinha no 4. Atos, capítulo 2. Versículos 43 a 47. Mesmo capítulo que nós estudamos hoje pela manhã. Amém? Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo o que eram estimados por tudo e eram estimados por todos. Aleluia. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vamos nos sentar com as nossas Bíblias abertas. Se nós formos lá para o capítulo 4, versículo 32, nós vamos ver praticamente a mesma coisa, com um detalhe. Diz que todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Eles pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo que tinham. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Diz aqui que não havia nenhum necessitado. Não havia nenhum necessitado. Pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Igreja de Atos. A primeira igreja. O primeiro povo que se reunia, já como a irmandade, como um grupo de irmãos, que celebrava essa irmandade pelo preço que custou o sangue de Jesus Cristo na cruz. Todos eles sabiam que tinham sido comprados com o sangue de Jesus. Comprados na cruz para perdão dos nossos pecados. E Jesus comprou a cada um deles, comprou a cada um de nós, irmãos. Comprou com o sangue dele, com a oração mais linda que um santo, um homem perfeito podia fazer. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E a gente fica pensando naquelas pessoas que o crucificaram, a gente fica pensando nas pessoas que zombavam dele, mas ele estava falando também de nós. Ele estava também se lembrando de cada um de nós, de cada pecado. Ele levou sobre si todos os pecados, inclusive daqueles que ainda não tinham nascido. Pai, eu não estou te pedindo somente por esses, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim, através da tua palavra. Você crê em Jesus? Aleluia. Ele fez a oração por mim, por você. Obrigado, Senhor. Ele pediu perdão pelos meus e pelos teus pecados. E esse era o grande favor
sentia naquela época. Nós estamos falando hoje pela manhã sobre a situação daqueles discípulos reunindo-se todos os dias no templo, ou no cenáculo. O povo estava em festa. Época de Pentecostes, ficava assim. Eles sabiam que eles eram seguidores de Jesus Cristo. Mas eles também sabiam que eles estavam sendo observados e que assim como tinham matado a Jesus, também haveriam de fazer com eles. Quando a gente vai lá no livro de João, capítulo 15 de João, tem um texto, versículo 18, 19, Jesus diz assim, Jesus continuou, se o mundo odeia vocês, lembrem que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus mandamentos, também obedecerão aos mandamentos, aos ensinamentos de vocês. Vocês não são mais do mundo. Vocês não pertencem mais à geração do mundo. Vocês pertencem, vocês são uma raça escolhida. Eu escolhi vocês, eu chamei vocês para mim, eu chamei pelo nome. Eu sei que o coração de vocês, eu tenho olho para ver como é o coração de vocês, e o coração de vocês era sedento de mim, era sedento da minha presença, era sedento da minha glória, era sedento da minha compaixão, era sedento do perdão pelos pecados. Vocês entenderam que eu sou Deus, e quando eu disse, Pai, perdoa porque não sabem o que fazem, vocês sabiam que eu estava pedindo por vocês, e vocês sentiram o perdão dos seus pecados. Vocês viram que o Pai perdoou todos os seus pecados, e que agora o pecado não poderia mais separá-lo do Pai. O pecado não haveria mais de lançá-lo à condenação. O pecado não levaria mais você ao inferno, porque eu, Jesus Cristo, o Deus vivo, na cruz clamei por você e morri para pagar o preço do teu pecado. Aleluia. Aqueles discípulos sabiam, viviam com ele, conviveram o dia a dia com ele. Irmãos, a coisa mais importante é você conviver com Jesus. A convivência faz você saber dos segredos. Quando você conhece uma pessoa, pode morar perto, pode ser alguém que você troque e-mail ou troque recados pelo Face, pode. Mas você só vai saber de fato quem é ele quando você começar a andar junto. Quando você começar a fazer as refeições juntas. A ficar debaixo do mesmo teto durante algum tempo. A comer aquela saca de sal que eu costumo falar. Pega 3 quilos de sal. Bota numa casa, vamos comer junto. Vamos passar o tempo para comer 3 quilos de sal. Você vai conhecer de verdade, você vai ganhar intimidade, você vai entender quem é essa pessoa. É isto que Jesus fazia com os discípulos. Eles não conheciam Jesus simplesmente como aquela multidão que seguia. Eles conviviam com Jesus. Eles conheciam, eles aprendiam, eles perguntavam a ele: Senhor, eu não entendi. O Senhor pode me explicar? Como hoje nós temos o Espírito Santo para nos ensinar e explicar. Quantas e quantas vezes nós não entendemos um texto e o Senhor ensina. Eu me lembro que numa fase muito dura, muito difícil da minha vida, há anos atrás, eu acho que a Vânia era recém-nascida. E eu disse para o Senhor: Senhor, eu preciso que tu fales comigo. Eu vivi na igreja o tempo inteiro,
Eu nasci na igreja. Minha vida sempre foi dentro da igreja, mas estava vendo alguma coisa comigo, alguma coisa que estava dizendo que as coisas não estavam bem. E de repente eu comecei a entender que eu precisava conhecer mais Deus. Os meus nervos estavam descontrolados porque eu estava cercada de problemas, porque eu estava olhando para as coisas que estavam acontecendo ao meu redor. Eu tinha razão? Tinha. Eu tinha razão de estar como eu estava. Mas eu estava me perdendo de Deus. Eu estava tão preocupada com tudo que acontecia e fui me tornando uma pessoa infeliz, amarga, sem razão de viver. Eu não tinha prazer na casa onde eu morava, não tinha prazer em lar, não tinha prazer em coisa alguma. Psicólogo, psiquiatra, psicanalista não resolve nada. Eles começam a jogar coisas na cabeça da gente que simplesmente faz a gente ficar pior. Chegou o dia em que eu disse para o Senhor o seguinte: Senhor, eu preciso que o Senhor seja o meu psiquiatra, psicanalista, o Senhor vai ser tudo meu. E já que eu converso lá com eles, eu posso conversar contigo. Eu vou contar a minha vida, eu vou começar a conversar com o Senhor, e o Senhor vai me responder. Eu preciso que o Senhor fale comigo. E olha, eu vou começar aqui de Gênesis e vou até Apocalipse. Quando eu não entender, eu ponho um ponto de interrogação a lápis. E eu não vou tirar esse ponto de interrogação enquanto o Senhor me explicar. Aos poucos, eu descobri que eu tinha lido a Bíblia, mas eu não entendia o que ele queria me dizer. Eu tinha lido a Bíblia, mas ela tinha entrelinhas onde ele queria falar comigo. E às vezes eu parava naquele texto e ficava: Senhor. E eu chorava, eu me ajoelhava, eu adorava o Senhor, eu me entreguei a Jesus, eu fiz um pouco de tudo. E eu ainda faço, muitas vezes. Eu leio e digo: Senhor, mas estava escrito mesmo isso aqui? Oh Senhor, que coisa linda! E engraçado que às vezes está marcado. Eu leio um texto marcado, que eu marquei, e eu digo: Senhor, que maravilha, mas como é que pode, Senhor? Ele fala, e este falar, esta conversa que a gente vai tendo, faz com que a gente se torne mais juntinho dele. E quando você fala dele, você já não vai falar mais do que a Bíblia diz sobre ele. Você vai falar sobre o que ele diz para você, o que significa ele para você. Os apóstolos tiveram essa oportunidade de fazer face a face. Estava falando aqui de manhã que esses homens, eles sabiam muito bem o que eles estavam defendendo. Eles estavam defendendo alguma coisa que haveria de levar para a morte, como Jesus diz aqui. Olha, eles odeiam você. Eles vão te odiar como odiaram a mim. Eles vão fazer com você o que eles fizeram comigo, porque eles odeiam a mim, eles odeiam a Deus, eles odeiam a mim e a meu Pai. Então eles vão odiar também a vocês, porque eles não suportam ver a presença de Deus em vocês. Eles não suportam ver a presença do Espírito Santo movendo em você, fazendo com que você seja meu imitador, fazendo com que você haja como eu agi, fazer as coisas e dizer as coisas, escolher as coisas de acordo com como eu escolhi. É a hora onde você tem o discernimento do Espírito, onde eu coloco a minha mão e digo assim: olha, meu servo, não é do teu jeito, do jeito que era antes, agora é do meu jeito, porque você pertence ao novo mundo. Aqueles convertidos, aquela primeira igreja, os primeiros convertidos, eles sabiam muito bem a quem eles estavam se entregando, ao Deus dos deuses. Eles viam aqueles homens. Hoje foi comentado somente João morreu de velhice. E homens que
que insistiam, que eram açoitados. Que chegavam os sacerdotes e diziam assim: olha, cala tua boca, não fala desse Jesus que nós vamos matar você. E eles olhando e diziam assim: mas peraí, eu não posso parar de falar de Jesus, porque mais importa eu agradar a meu Deus do que a vocês. Mais importa agradar a meu Deus do que agradar a homens, porque eu sei que Ele é o Filho de Deus. Eu sei que Ele morreu e que Ele está vivo, Ele ressuscitou. Vocês estão dizendo que não, mas eu vi Jesus ressuscitado. Eu conversei com Ele ressuscitado. Eu comi com Ele outra vez ressuscitado. E Ele me mandou que eu estivesse reunido com meus irmãos. Ele derramou o Espírito dEle sobre nós e deu a mim e aos meus irmãos a capacidade que Ele tem aqui na terra de honrar o nome de Deus. Eu vou honrar o nome dEle. E se Ele morreu por mim, eu morro por Ele, mas eu não nego. E assim matavam os servos de Deus. E eles iam, eles morriam. Se eles morriam, eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Não havia medo da morte. Porque eles tinham certeza que Jesus Cristo, ainda que matassem, um dia eles ressuscitam. Eles vão viver eternamente, já estão com o Senhor. E ainda aquele corpo que foi morto, que foi picado em pedaços, que foi espalhado, que foi queimado vivo, que foi esfolado no azeite quente, que não importa como foi assado no boi de lata, não importa como eles morreram, aquele corpo há de ressurgir. Enquanto isso, está havendo festa no céu, porque aquilo que morre é o corpo, mas o Espírito está vindo na presença de Deus. Aleluia. Ser cristão não era dizer: vem para Jesus que tua vida vai ser ótima. Não era dizer: olha, vem que agora você vai ficar rico. Vem para Jesus, olha, porque nós temos uma campanha da prosperidade aqui que você vai ganhar tudo. Não! Nós vimos aqui que pessoas que tinham, vendiam o que tinham. Era amor. Quando o Espírito Santo se derrama sobre uma criatura humana, quando realmente nós abrimos a nossa vida para Jesus, não existe olho naquilo que eu vou conseguir mais, porque se o irmão está carente, se alguém está precisando, a gente tira daquilo que a gente tem e ajuda. Às vezes a gente se acha trouxa. Eu já me senti muitas vezes. Porque parece que as pessoas... Uma vez eu disse que acham que eu sou pé de dinheiro. Eu disse para alguém: não sabe como eu tiro. Não sabe da maneira como eu tiro. Eu posso garantir que eu tiro com o coração. E eu já fui criticada muitas vezes. Mas o Deus que me sustenta, Ele me ensina que eu tenho que repartir. Como foi a história daqueles cinco pães e 2 peixes? Aquele menino que estava lá, ele, como um garoto, ele podia dizer o quê? Peraí, não, isso aqui é meu, ninguém tem o que comer. Mas se eu der os meus pãezinhos e os meus peixes, eu vou comer o quê? Eu vou ficar com fome? Eu vou morrer de fome? Aquele menino, ainda que criança, ele sabia que aquele homem que estava lá, quando pediu o pão e o peixe, sabia fazer alguma coisa que não sabia o quê, mas ele sabia que aquele homem era o Filho de Deus e que se ele estava pedindo, ele tinha que dar tudo dele. Glória a Deus. E ele viu, cortando lá o peixe, e tem peixe, 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 pau e pau e pau, e cestas alimentando 15.000 pessoas mais ou menos, e ainda sobrando 12 cestos, um para cada apóstolo, um para cada discípulo. Eles viram, eles sabiam que não podiam negar.
Eles sabiam que era viver para Cristo ou para Cristo. Eles sabiam que podiam ter uma vida melhor, sem perseguição, sem agonia, sem morte, sem ver irmãos sendo mortos nas arenas, devorados por animais, matando-se uns aos outros, morrendo trucidados, pendurados de cabeça para baixo numa cruz. Não importa, eles não se importavam. Eles diziam: alegrai-nos no Senhor. Esse Novo Testamento é a coisa mais linda. São esses discípulos que estão aqui, essa igreja que está aqui, que nós lemos aqui, que dizia: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo o quê? Alegrai-vos, regozijai-vos sempre. Sejam gratos ao Senhor. Agradecer ao Senhor em todas as coisas e por todas as coisas, porque essa é a vontade dEle para com a minha vida, para com a tua vida, para com a vida da sua igreja. E Ele dizia que nós somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores através daquele que nos amou. Somos mais que vencedores. E, ao mesmo tempo, Ele dizia: nós estamos sendo entregues à morte todos os dias. Todos os dias nós estamos sendo entregues à morte. Todos os dias um morre. Mas o que acontecia aqui é que o testemunho desses homens que morriam, de mulheres que morriam por amor ao Senhor, quando eles morriam testificando ali, testemunhando da presença de Deus, do poder de Deus, e anunciando que eles estavam morrendo pelo Filho de Deus, que morreu pelos pecados do mundo e que ressuscitou e que um dia há de voltar à terra para julgar vivos e mortos. Aquela palavra era dada, aquela pessoa morria e uma porção de outras pessoas olhavam e diziam: ó, se está morrendo por isso, esse Deus é Deus de verdade. E reaceitavam Jesus também. E mais acrescentavam-se aqueles que iam sendo salvos. Aleluia. Era uma igreja que olhava para Cristo, que olhava para o Deus que veio à terra e que chama o seu povo para ser dele. Não importa o que vai passar. No mundo tereis aflições, mas olha, até na aflição eu vou estar com você. Eu venci o mundo. Você também vai vencer. Alguns de vocês vão morrer. Muitos serão perseguidos. Muitos serão presos, mas eu estarei com vocês. E se Ele quiser, Ele não deixa. Pegaram João, botaram lá o caldeirão lá de óleo fervente, de óleo. Vamos fazer ele morrer. Vamos tirar a pele dele no óleo quente. Pegaram lá, tá fervendo bastante, tá? Pegaram João e jogaram lá dentro. João tá lá, tranquilo. Eles olharam para João. E cadê que acontecia alguma coisa? E eles olhavam, o negócio está fervendo. E nada, ele está lá na banheira, tomando banho de óleo, melhorando a pele, fazendo tratamento de pele. E ele disse: sai, homem, daqui, porque esse teu Deus é tão grande que não está deixando nada acontecer a você. Aleluia. Pegou João e disse: agora então vai lá para a ilha de Patmos. Vai lá morrer, mordido lá por uma serpente, por um escorpião, vai morrer de insolação, porque lá não tem árvore, não tem nada, você já é velho, não vai aguentar mesmo. O tempo passou. João recebeu a visita do Espírito Santo de Deus? Não, ele recebeu a visita do próprio Deus, do próprio Jesus, que se apresenta e diz: eu estive morto, mas estou vivo e tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. João, você vai voltar para lá, porque você tem que dizer algumas coisas lá para aquelas igrejas da Ásia. E João voltou. E ele só morreu de velhice, porque ninguém conseguiu matar aquele servo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, mas por 2 vezes. Estava lá preso para ser morto. Estava na hora errada. Vamos matar o homem, bota lá na prisão. Porque esse homem estava incomodando demais. Ele peita, ele fala de Jesus abertamente. Ele vai para o templo, ele vai para o pátio do templo todo dia. Chega lá e olha, toma falar de Jesus. Esse homem está incomodando demais, vamos matar. E o Senhor disse
assim, estão pensando errado, porque não está na hora não. Peraí, o anjo aqui, vem cá. Vai lá e abre a prisão para ele. Soldado lá. As escoltas lá, segurando lá. Pedro, 4 mais 4 mais 4 mais 4, 16 soldados, ó, tomando conta. Vem o anjo, abre o portão, abre o outro, vai lá dentro, Pedro ainda acorrentado. Vai lá, tira a corrente, estão os 4 lá dentro com Pedro. Vamos lá, Pedro, vamos embora. E Pedro está pensando que está sonhando. Mas havia irmãos que estavam orando. Havia irmãos que estavam clamando pela vida de Pedro. E o Senhor dizendo, eu concordo, porque não está na hora do meu servo ir embora. Ele ainda tem muito o que fazer. É não temer. Servo de Deus não teme. O amor a Deus é algo tão grande, mas tão grande, mas tão grande. A gratidão é uma coisa tão forte no coração da gente que a gente não tem medo de nada. Glória a Deus. Todos os dias se reuniam no templo. Nós vemos isso no capítulo 2 de Atos. Todos os dias iam lá para o pátio do templo. Não era escondido, não. Eles iam para o pátio do templo para falar do Jesus que venceu a morte, do único que venceu a morte. Temos histórias de muitos deuses, irmãos. Todos eles morreram e os ossos deles estão aí, em algum lugar. Vai procurar o osso de Jesus. Glória a Jesus. Vai procurar. Lá, naquele sepulcro, está escrito, ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Aleluia. Ele vive. Ele venceu a morte. Ele venceu a minha morte, a tua morte, o meu erro, teu pecado, o meu pecado. E quando nós sabemos dessas coisas, a coisa fica diferente. Estamos em época em que muitos cristãos estão sendo mortos por causa de Jesus. Mas eles não deixam Jesus. Mulheres estão sendo levadas para escravas sexuais. E eles são treinados a judiar dessas mulheres porque elas são cristãs. É cristã? Então, vamos fazer uma festa para acabar com você, para judiar de você. Vamos espancar, vamos arrebentar você. Elas não negam Jesus. Elas sabem quem é o Salvador delas, quem morreu pelo pecado delas, quem garante vida eterna para elas. Eles não deixam de se reunir. Eles não deixam de ficar juntos, apesar da tribulação que estão passando. Pedro ia todos os dias, era todos os dias, para o pátio. Chegou um belo dia, Pedro passou, Pedro e João. Estão passando, tem lá na Porta Formosa, um aleijado, um coxo. Está lá pedindo esmola como todo dia. Nesse dia, esses dois passam, ele lá estica a mão, diz uma esmola. Diz que eles olharam sério para ele. Os dois olharam sério para aquele homem. Pensaram um bocadinho. Ele disse, olha, a gente não tem dinheiro não. Mas o que eu tenho, que a gente tem, a gente vai dar para você. Pegou a mão do homem e disse, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. O poder do Espírito Santo, aquele que vive junto de Deus, aquele que vive em intimidade com Deus, aquele que busca estar face a face com esse Jesus, que nós não podemos ver, mas que está vendo a gente, que não podemos dizer, Senhor, está agora aqui de mãos dadas, mas Ele está de mãos dadas com a gente. É por esse poder que vem do Espírito Santo sobre mim, sobre você, que as coisas acontecem. Aleluia. Vem, levanta. E diz que ele segurou a mão do coxo. Esse coxo se levantou e se aprumou e começou a andar e dar saltos a pular. Foi saltando e pulando.
presença de Deus. Ele não estava saltando e pulando na presença dos apóstolos, porque ele sabia. Interessante, este coxo já estava, olha, pedindo esmola fazia muito tempo. Significa que sabia de Jesus. Não foi atrás de Jesus. Não era aquele seguidor de Jesus. Não importa se as pessoas que estão ao teu redor tenham já seguido a Jesus, tenham ouvido Jesus e dito, eu quero esse Jesus. Não importa. Não importa o que ele disse ou deixou de dizer. Não importa que Jesus chama ele e ela e a qualquer um pelo nome. Jesus veio para salvar a todos. Jesus veio para salvar o maior pecador. Jesus não olha a quem. Jesus não olha como a gente olha. Esse aí já está para o inferno, esse aí já é um condenado. Jesus veio para morrer para o maior de todos os pecadores. Se você se sente um pecador, remido e lavado no sangue do Cordeiro, dê glória a Deus, glorifica o teu Deus. Aleluia. Faça a tua festa com o Senhor, porque Ele te lavou com o sangue dele, assim como Ele pretende fazer com cada um. Aquele homem saiu acompanhando, agora ele estava acompanhando. Agora ele dizia, eu faço parte destes dois aqui, eu faço parte deste povo, eu agora também sou povo de Deus, eu vou glorificar o nome do meu Deus, do meu Jesus, porque agora eu creio que Ele é o Filho de Deus, e no poder de Deus, foi no poder dele que eu estou pulando e saltando e dançando. Era pulando, saltando e dançando o tempo todo. E as pessoas, diz que as pessoas ficavam admiradas olhando assim, mas é mesmo aquele aleijado? E admirados diante da grandeza do poder de Deus que se derrama sobre mim, sobre você. Que Deus é esse? Que Jesus é esse? Que não apenas perdoa o meu e o teu pecado, mas derrama também o Espírito Santo sobre mim, sobre você, nos capacitando, nos dando condições para fazer as obras que um dia Ele fez. Isto é ser igreja. Isto é ser igreja, irmão. É aniversário da igreja, aniversário de nossa igreja. E a promessa dele foi de que no momento em que nós estivéssemos consertando ou construindo, ele estaria fazendo o mesmo na minha e na tua vida. Foi assim que eu contei aqui. Foram 3 meses de sonho, 3 meses o mesmo sonho todo dia. Quando estiveres reformando, estarei reformando as almas. Mas quando estiveres construindo, estarei construindo vidas. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na palavra de Deus. Não foi sonhozinho, não. Ninguém sonha 3 meses seguindo o mesmo sonho. Da mesma maneira. A palavra de Deus diz que eles faziam muitos milagres, mas que eles traziam amor, porque com grande poder davam testemunho da ressurreição do Senhor. Batiam no peito. Eu sei, eu vi. Eu morro por Ele, porque Ele morreu por mim. E depois ressuscitou e me garante que eu tenho vida eterna com Ele. Aleluia. Davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E aí Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Aí o Senhor vinha e fazia milagres acontecerem sobre todos. Glória a Deus. Era um coração aberto para Deus. Era um coração que se entregava ao Senhor. E Ele não apenas batizava com o Espírito Santo e salvava, mas curava o enfermo, Ele fazia coxo andar, cego, bem, continuava as mesmas obras, os mesmos sinais e maravilhas. Todos estavam juntos e unidos. Juntos, estar junto nem sempre é unido. Nós podemos ter uma opção de gente junto.
quando a gente está unido, a gente tem os mesmos pensamentos, como estava aqui escrito. Eles tinham o mesmo, pensavam e sentiam do mesmo modo. Eles pensavam e sentiam do mesmo modo. É claro, um era Flamengo, outro era Vasco da Gama, outro era Fluminense, não importava. As coisas da terra, um era amarelo, gostava do amarelo, outro gostava do vermelho, mas não era nisso. Não era essa a unidade. Era o pensar nas grandezas de Deus, pensar no que Deus fez, poder repartir. A palavra do Senhor aqui diz que eles repartiam o pão. Eles repartiam o que tinham. Não havia soberba, não havia fulaninho querendo guardar dinheiro enquanto o irmão estava passando fome. Havia amor, havia coração aberto por cada um. Havia a ideia que era uma só, o pensamento que era uma só, de que nós somos herdeiros do reino de Deus. Nós ganhamos aquilo que não merecemos, ganhamos perdão dos nossos pecados, somos lavados no sangue do Cordeiro, fomos purificados por Jesus, perdoados por Jesus Cristo pelos nossos pecados na cruz, e agora somos chamados de filhos de Deus. Eram os mesmos pensamentos, e sentiam a mesma gratidão, sentiam o mesmo amor ao Senhor. E quanto mais se ama, mais se é amado, e mais se é usado, e mais o Espírito de Deus se derrama e opera sobre a minha vida e sobre a tua vida ainda hoje, porque o mesmo Espírito que Ele derramou lá nos discípulos, dizendo: recebei o meu Espírito, e depois lá em Pentecostes derramando aquelas línguas de fogo, Ele também faz sobre a minha vida, porque Ele diz: impor as mãos. Está aqui Paulo dizendo: importa que eu imponha as mãos sobre você, para que você seja redobrado, digamos assim, nos dons que você já tem. Isto passa de um para o outro. Sabe, irmãos, a gente costuma dizer que pecado passa de um para o outro, como veio lá de Adão, e é verdade. Pecado passa, mas o poder de Deus também. Nós somos herdeiros do poder de Deus, nós somos herdeiros do perdão de pecados, nós somos herdeiros do batismo com o Espírito Santo, nós somos herdeiros das virtudes do Espírito Santo, nós somos herdeiros de uma vida abundante aqui na terra, ainda que seja no meio da tribulação. Não posso falar muito. Aí é fácil a gente repartir um com o outro, não é? Afinal, o que eu tenho aqui na terra vai acabar, vai passar. E se eu estiver me repartindo com você, significa que nós estamos tão juntos, que Deus vai multiplicar comigo e com você juntos. Se a escassez chegar, o teu feijão vai multiplicar em casa, e o meu arroz vai multiplicar na minha, para que a minha e a tua casa possa ser cheia de feijão e arroz. Diz que todos os dias, preste atenção nessa palavra, todos os dias, unidos, no mesmo pensamento, na mesma gratidão, no mesmo louvor, no mesmo querer, na mesma salvação, unidos, se reuniam no pátio do templo. E nas suas casas partiam pão, visitavam um ao outro, não tinham medo da morte, participavam das refeições com alegria e humildade. Ninguém se mostrava, ninguém queria mostrar quem cozinhava melhor, quem é que tinha mais, quem é que tinha menos. Porque a alegria era estar participando daquilo que tinha dentro da casa. Louvavam a Deus por tudo, até pelas aflições. Quantos tinham perdido os seus entes queridos já em alguma arena? Quantos louvavam
louvavam a Deus porque aquela pessoa que tinha morrido por Cristo estava na glória de Deus e haveriam de se encontrar com eles. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que contavam com a simpatia de todos. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. A cada dia. Ovelha gera ovelha. Amém. Queridos, parto é doloroso, viu? Tempo de gestação às vezes dá enjoo. Incomoda. Dói. Mas você quer dar vida para Deus? Você quer trazer vidas para Deus? Então jejua, chora, clama. Olha para o céu e diz: Senhor, traga dos quatro cantos da terra aqueles que são teus. Senhor, faça de mim ganhador de almas. Eu quero ganhar almas para ti, não para mim. Eu não quero bater no peito dizendo que eu sou um ganhador de almas para mim, porque eu não posso ganhar ninguém para mim, porque ai de mim, eu sou um pecador, lavado no teu sangue, mas um pecador. Eu não posso levar ninguém para o céu, eu não posso, Senhor, mas eu mostro a tua cruz, e através da tua cruz, estas pessoas serão ganhas e receberão a salvação, o perdão dos seus pecados como eu. Paixão pelas almas. É o que Jesus sempre teve, a ponto de morrer por essas almas, morrer pelo seu inimigo, e dizer: agora vai lá e faz aquilo que eu fiz, porque eu vou derramar o meu poder sobre você. Se eu derramei poder sobre os meus apóstolos, sobre o meu povo, para ser mais que vencedor, você também será. Você também receberá. Você foi chamado para ser um vencedor. E aí, não haverá espada, nem nudez, nem fome, nem morte, nem perseguição, nem profundidade, nem altura, nem potestade, nem inferno, nem coisa alguma que possa te derrubar, porque maior é o amor de Jesus Cristo que está sobre você, é dado pelo poder de Deus, poder de amor de Deus na tua vida e na minha vida. Esta igreja está ouvindo esse recado no dia do aniversário dela. No dia do teu aniversário, você está recebendo um presente. Presente de Deus. E o presente é esse, é um convite. E dizendo: se eu estou te convidando, eu te fortaleço. Eu te dou condições. Eu te fortaleço. Para que você possa dar exemplo. Para que você possa dar testemunho de quem eu sou. E quando você lê essa palavra, você vai dizer assim: não, mas eu sei. Mas como se você não estava lá? Eu vejo esses homens, como eles se deram por esse Jesus. Eu li a história dele e eu creio que ele também é o meu Deus. Eu vou me dar por ele, eu vou morrer por ele, eu faço qualquer coisa por ele, porque ele é a garantia da minha vida eterna. Aleluia. É nisto que nós temos que nos embasar, irmãos. Chega de sentar no banco, assistir um culto e ir embora para casa para continuar na mesma vidinha. Chega de passar a semana inteira tão preocupado com o que vai comprar, com o que vai vestir, com o que vai pagar, com o que vai, que esquece como é que vai para o céu. A proposta foi dada hoje. Pegar o texto da manhã, pegar o texto da noite, e vamos passar agora. Vamos usar o WhatsApp, vamos usar o Facebook para evangelizar e para falar, para testemunhar da palavra que foi dada. Vamos passar a semana inteira mastigando isso daqui. E cada um, eu tenho certeza, não somente eu estou falando, mas o Espírito Santo vai falar com você. Se você disser: Espírito Santo, fala comigo, eu estou lendo o mesmo texto, e agora fala comigo, Senhor, porque o teu servo ouve. Você vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ficar como tantos e tantos evangélicos espalhando cartãozinho de bom dia, boa tarde por
Você tem a palavra de Deus Amém. para compartilhar com seus irmãos, como esse povo fazia. Você não pode estar todos os dias na casa do teu irmão ao vivo, mas você tem telefone, WhatsApp, Facebook, e-mail, você tem internet para você estar todos os dias com teu irmão, compartilhando, louvando, glorificando, adorando ao Senhor e compartilhando aquilo que o Senhor está te dando. É o melhor pão, porque você vai compartilhar o pão da vida, daquilo que Ele te deu. Estamos em tempo de evangelizar. Estamos em tempo também de repartir a palavra, de levantar o irmão que está caído, de alimentar o irmão que está com fome da palavra viva e de abraçar aquele que está precisando ser abraçado, de buscar aquele que está perdido, de clamar para que você seja vaso de graça, da graça de Deus, para derramar o óleo da graça, o óleo do perdão, o óleo da consagração, o óleo da cura sobre aquele que está enfermo, principalmente se estiver enfermo na alma, que leva para a morte eterna. Aniversariante, eis que o Senhor te convoca para que você seja uma igreja de Atos. Aleluia. De Atos dos Apóstolos no ano 2000. Se você quer, se você está dizendo para Ele, eu quero, fica de pé e levanta a tua mão para o céu. E diga: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou fraco, Senhor. Eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Tu és a minha força, o meu amparo, o meu auxílio, a minha segurança. Tu és o poder transformador. E da mesma maneira que agiu naquele povo do passado, continuas fazendo nos dias de hoje. E eu estou aqui para ser mais um amigo serviço. Usa-me, Senhor, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus.